inclusive, uma péssima ideia do povo. Né? Ele é notavelmente ignorante, mas ele é menos burro do que parece no seguinte sentido dele saber o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não tem informação sobre a extrema-direita, como já dissemos, formação teórica, tal. Isso ele não tem. Agora, ele cria. Inclusive, você se lembra de uma foto dele comendo frango num boteco? Aí, alguém jogou um pouco de farofa assim na pança dele, depois tem um pouco de farofa no chão, na calça, depois tem um pouco de farofa no chão, ele comendo. Aquilo foi assim, um homem do povo. É meio Dória comendo pastel Um e homem do caldo povo. de cana, Ok, né? minha mãe era empregada doméstica, meu pai tocava mola de caminhão. Nós éramos muito pobres. Eu poderia aqui tirar onda. Eu era muito pobre, mas não sei com que idade eu já tinha feito coisa. O fato de eu ter dado sorte ou sei lá o quê, ter algum talento, eu não posso impor isso aos outros. Mas uma coisa eu digo do povo que eu conheço bem: o povo é limpo. O povo é limpo. Você vê casas de pobres simplérrimas, às vezes um cômodo, e está limpo, dentro do possível. Né? Eu moro ali em Higienópolis, com alguma frequência desço, passo ali pela Marechal Deodoro, tem um monte de gente morando ali. De vez em quando você vê, tem uma pessoa em particular ali, que eu já vi que fica ali sempre, a pessoa com a vassoura, varrendo o entorno. O Bolsonaro tem uma péssima impressão do povo. Ele tem, o Centrão tem, o Lira tem, né? O Ciro Nogueira tem. Tanto é que quando eles vieram com esses R$200, a primeira coisa que eles pensaram, o povo vai cair de joelhos. Eu imaginei isso também, pra ser sincero. Só que, além de tudo, eles têm um pouco de burrice aí. Onde está a burrice? E a política é fascinante por isso. Se o Bolsonaro disputasse, se o opositor do Bolsonaro fosse um cara da direita convencional, da direita democrática, fosse o Dória. Tá. Poderia até ser injusto, porque seria injusto mesmo, porque ele fez programa de renda aqui em São Paulo. Mas colaria no Dória a imagem de que se o Dória ganhar, ele vai querer tirar os R$200 de você. Colaria. E olha que o Dória teve um papel fundamental. Ele errou na campanha pra cacete. Mas ele é fundamental para a vacina. O Dória vai ser o melhor governador odiado de São Paulo. Eu espero que ele tenha tempo de refazer essa imagem. Aí falou que não quer mais. Não, mentira. Nenhum político. Dória, data vênia, né? Para de caô. Para de caô. Mas assim, colaria. Imagina, Bolsonaro deu o Auxílio Brasil de 200 a mais, o adversário principal dele é o Dória. Não importa se na frente, se atrás. Tá. Ele ia colar no Dória, ele quer acabar com o Auxílio Brasil. O Bolsonaro consegue colar essa imagem no Lula? Não consegue. Quem foi que criou o Bolsa Família? Não foi o Lula, né? Foi Não, antes não. dele. Calma. Quem implementou, você está dizendo. O Lula reuniu vários programas sociais, isso eu mesmo escrevi, né? Vários programas sociais e deu o nome de Bolsa Família. Tá. Mas quem criou o cadastro único e unificou esses benefícios foi ele. Tá. O Bolsa Família se identificou com Lula. Tá. O salário mínimo cresceu em termos reais a partir dos 8 anos do governo Fernando Henrique. A partir do 3º ano do governo Fernando Henrique, você teve crescimento do salário real todos os anos. E no governo Lula você teve crescimento do salário real todos os anos. Aliás, a grande política redistributiva, atenção, senhores economistas, e vocês sabem disso, pode chamar qualquer um aqui, mas aí eu quero debater se falar que não. Tá. A grande política redistributiva do Brasil se chama salário mínimo, durante um bom tempo. E até chegou o momento que ele chegou a ser inflacionário, porque exageraram um pouco do ponto de vista econométrico. O Bolsonaro, ele ignorou as necessidades do pobre, a perda de renda do pobre, a vida miserável do pobre, a expansão da fome no Brasil, que ele nega, voltou a negar, e achou que dando os R$200, ele ia conseguir. Só que ele tem como adversário um cara que é identificado com programas sociais. E é isso que está pirando a cabeça deles, eles estão enlouquecidos. Por quê? Porque o Bolsonaro leva uma surra de mais de 20 pontos. Quem recebe o Bolsa Família? Ele recebe uma surra de mais de 20 pontos. Quem tem até um salário mínimo?
surra de mais de 20 pontos. Quem ganha até 2 salários mínimos, surra de mais de 20 pontos. E essa é a maioria da população brasileira. Na amostragem, aí, assim, há as divergências. Né? Na amostragem do IPEC, são 57%, 1 e 2 salários mínimos. Na amostragem da Quest, são 38%. Na amostragem do Datafolha, acho que 52%. De qualquer modo, você está aí entre 40% e 50%. Tá bom. Ah, mas o Lula nas outras, então, tem 0. Não, o Lula não tem 0 nas outras. Ele também tem eleitores nas outras. Ah? Então, eles imaginaram que ia ser assim. Né? E aí é muito assim, autoritários. Eu conheço isso bem, eu gosto muito desse debate, porque, assim, como eu fui um menino muito pobre, e não vai, gente, vou fazer aqui a coisa. Tá. Nada em vai, você. Faz de coitado aí, vai. Nada em você diz isso. Pois é, porque eu sou branco, sou míope, não sei o quê, fica parecendo que não existe pobre, branco, míope. Não existe. Tá? Nossa, os brancos são muito discriminados no Brasil. Branco, muito discriminado no Brasil. Mas, assim, tudo que um endinheirado quer quando faz uma graça, uma caridade com você, é que você seja subserviente. O Brasil tem uma larga tradição do nhonhô, do beijar a mão. Né? Tanto é que você viu empresários brasileiros pedindo para demitir quem não vota no Bolsonaro. Eles apareceram, eles dão a cara. Né? Porque assim, ele não vota em quem eu quero. Ele é incapaz de compreender que o empregado dele pode ter interesses que não são os dele. Entende? E assim, e aí, eles esperavam, sim, essa relação do nhonhô, do beijar a mão. Não tem nada mais glorioso do que quando um pobre, um fudido, olha para aquele que está querendo a reverência e diz, não. Eu ia dizer outra coisa, mas não. Não, eu não quero. Você está me dando R$200, você está me dando R$200. Você me dá grana, eu vou usar, vou comprar, vou mas não vou votar em você. Acabou, não vou votar. Entende? Por que você não fez antes? Você acha que o... Sabe quanto o Guedes queria? Guedes, você sabe que é verdade, né? Sabe quanto o Guedes queria dar de Auxílio Brasil? 3 parcelas de 200, quando começou a pandemia, para informais e mandar os caras com contrato para casa com contrato suspenso. Ele não tinha nem noção do tamanho da encrenca. Sabe quem fez o programa dos R$600? Quem fez o programa dos R$600? Vamos lá. Rodrigo Maia, e eles sabem disso, Gilmar Mendes, conversaram, né? E José Roberto Afonso, um economista que mora em Portugal, que desenharam o negócio dos R$600 e que desenharam a PEC que ia transformar aquilo numa espécie de orçamento paralelo, não esse da putaria, estou falando de um orçamento de guerra, para poder administrar isso, para não entrar no déficit corrente. Claro que isso foi computado de algum jeito. O Guedes nem sabia onde ele estava. Ele não sabia onde ele estava, como ele não sabe onde ele está no caso dos combustíveis. Né? Que ele deixou correr, ele não queria, ele nunca aceitou. Né, criar um programa para baixar o preço dos combustíveis. Como nós vimos a fome se expandir no Brasil, é imoral. Eu acho inacreditável que certa elite brasileira, eu me indigno. Aí fala, os meus coleguinhas de direita, os meus coleguinhas liberais, todo aquele bando de molequinho que não suja o shortinho, que não conhece vida real, tem de se sujar da vida real. Acho inacreditável o país ser o segundo exportador de alimentos do mundo, e você ter 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Entende? E você ter uma insegurança alimentar que pega 100 milhões de pessoas. O Bolsonaro pode negar isso quanto ele quiser. É que ele não conhece pobre. Ele faz muito tempo que ele não transita mais entre os pobres.